Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu desejo é sempre que sim, pois aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. Se nós olharmos sempre para os nossos problemas e para o nosso Deus, veremos que Ele é sempre maior do que todos os problemas que nós estamos vivendo. Então, apegue-se ao Senhor, busque a Ele, leia a sua palavra. Observe sempre a presença dEle na tua vida e verás quanta diferença isso faz. Hoje nós iremos terminar os capítulos do livro de Gênesis. Hoje leremos no capítulo 47, 48, 49 e 50 de Gênesis. Leremos nesses capítulos Israel se estabelecendo no Egito, o último desejo de Israel. Israel abençoa os filhos de José e Israel abençoa seus 12 filhos e o funeral de Israel. Vamos iniciar então? Gênesis capítulo 47. Israel se estabelece no Egito. Então José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gósen. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos: qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos. Vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou: se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe indagou: quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramessés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão.
em troca de cavalos, ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós, e compra também as nossas terras em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto, pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis a terra. No entanto, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravas do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a nossa produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado, José, e rogou-lhe: se desejas alegrar-me o coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Gênesis capítulo 48. Israel abençoa os filhos de José. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito.
Depois, Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus, Efraim e Manassés, como Ruben e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás, depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: Quem são estes? Ao que respondeu José, seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: Traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então Jacó declarou a José: A mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou a José com as seguintes palavras: Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E orientou-o: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto, coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: Eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: O povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: Como vês, aproxima-se o momento de minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa
que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis capítulo 49. Israel abençoa seus 12 filhos. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulão morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom seu lugar de descanso, como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito de sua própria gente, será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como a cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor, Yahvé, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é como uma gazela livre e veloz, que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos os atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai,
o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu Pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devora sua presa, e ao pôr do sol, divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em número de 12, e foram essas as palavras profetizadas por seu pai, quando os reuniu. Ele os abençoa a todos, todavia a cada um deu uma palavra particular. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa Sara. Lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Et. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu os seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Gênesis capítulo 50. Os funerais de Jacó. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento: eu vou morrer, disse-me ele. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, e lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai. Depois voltarei. O faraó aqueceu: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito, e além deles, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gósen. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura, e ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na ilha de Atade, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel Misraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela.
perto de Manre, que juntamente com o campo, Abraão tinha comprado de Efrom, o Heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia, Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Que linda essa história, não é mesmo? Deixa aí nos comentários desta história o que mais te chamou a atenção, quer seja de todo o livro de Gênesis ou nessa história de José, que muito mexe conosco. Amanhã a nossa leitura começará no livro de Êxodo, capítulos 1, 2, 3 e 4. Eu espero você aqui amanhã para juntos lermos esta palavra. Um abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir.